Olá meus caros, aqui é o Corvo. Estive verificando minha lista de publicações cinematográficas no canal e me dei conta que até o momento eu não publiquei absolutamente nada que seja na essência voltado ao campo das artes marciais. E o filme que escolho hoje tem a função de mudar isso. Mesmo que muitos não vejam tanto apelo no gênero, alguns filmes clássicos tiveram muito impacto não apenas no cinema, mas também na cultura ocidental de maneira geral. Certamente vale a pena mencionar alguns títulos e fazer pequenas reflexões sobre sua relevância. Obviamente, eu não poderia começar com um filme que não envolvesse o ator e artista marcial, Bruce Lee. A escolha dele poderia ser algo tendencioso da minha parte, visto que ele foi e ainda é, mesmo após décadas do seu falecimento, o meu favorito no gênero. Mas mesmo que ele seja, o fato é que não há, e nunca houve, pelo menos não ainda, alguém mais importante para as artes marciais no Ocidente, alguém tão impactante e relevante como Bruce Lee. Na Ásia, filmes de artes marciais eram algo bastante comum. O gênero já era popular muito antes do jovem Lee Jun-fan criar barba. Este era o nome verdadeiro dele. Bruce Lee é apenas um nome artístico. No entanto, foi graças aos filmes de Lee Jun-fan que não apenas os filmes do gênero, como também as artes marciais, ficaram extremamente populares no Ocidente. Graças a Bruce Lee, houve um interesse gradativo, com muitas academias sendo abertas em todo o território americano. Inclusive, ele mesmo abriu uma sua, para ensinar a arte marcial que ele mesmo desenvolveu, chamada Jeet Kune Do, o estilo do não estilo. É fácil compreender os princípios do estilo do não estilo com uma entrevista famosa que ele deu, onde ele diz: "Não se coloque dentro de uma forma, se adapte e construa a sua própria, e deixe-a expandir, como a água. Se colocarmos água em um copo, ela se torna o copo. Se você colocar a água em uma garrafa, ela se torna a garrafa. A água pode fluir ou pode colidir. Seja a água, meu amigo." Bruce Lee teve tantos entusiastas e seguidores no decorrer da carreira que até mesmo grandes nomes de Hollywood e dos esportes americanos o procuravam para serem seus alunos. A lenda, o dragão, transcendeu o próprio homem. E para a China e as artes marciais, Bruce Lee foi muitíssimo importante porque ele abriu todas as portas para que atores e diretores asiáticos tivessem mais oportunidades de serem apreciados pelos ocidentais. E é por isso que ele sempre será tão importante, porque além de um grande nome das artes marciais, ele foi a porta de entrada para a popularização do gênero no cinema da Ásia, e também fora da Ásia. Dito isso, eu não paro por aqui. Há algo que gosto muito em Bruce Lee, como artista marcial, que é o fato dos filmes dele prezarem por uma certa integridade técnica marcial em si, eu diria. É integridade mesmo. Em outras palavras, Bruce Lee não gostava de encenar coisas que ele fisicamente não fosse capaz de realizar, de fazer ele realmente. Coisas que o seu corpo não poderia expressar e demonstrar. E é isso que eu chamo de integridade marcial no caso. Nos seus primeiros filmes, os filmes chineses do Bruce Lee, sendo este aqui um deles, há algumas cenas onde claramente vemos excessos, como, por exemplo, na luta contra um grupo de japoneses no dojo, onde ele gira e arremessa dois deles com cada braço. Nós vemos ali que se tratam de manequins, ou seja, algo que não é o Bruce Lee mesmo fazendo. Mas momentos como este começaram a ficar um pouco mais escassos, mais raros de ver nos filmes posteriores, porque Bruce Lee era alguém muito fanático, obcecado excessivamente
com a sua forma física e com a sua técnica. Ele sempre procurava quebrar alguns limites que o próprio corpo dele impunha, que o corpo humano impõe, algo que também é problemático, né? Não deixa de ser. Isso pode implicar em problemas de saúde. E uma coisa também que é fato, né, o quanto de estafa, né, o excesso, né, do treinamento, da disciplina com o seu corpo de Bruce Lee, foi cobrando um preço dele, né, de acordo com o passar dos anos. Enfim, são coisas que vocês poderão verificar e ver mais em documentários, né, em entrevistas e testemunhos, né, dos seus alunos e pessoas próximas dele. Mas enfim, essa característica obcecada, fanática em relação à sua performance e à saúde do seu corpo, foi uma característica que retirou dos filmes chineses mais antigos, né, aquele aspecto fantástico, né, onde os guerreiros davam grandes saltos e não lutavam de maneira mais realística. Nos filmes do Bruce Lee, não há uso de cabos. Ninguém vai sair voando. Os seus saltos e voadoras são feitas por ele mesmo, e isso é o que de fato me faz dar crédito a ele como um verdadeiro artista. Ele não usava dublês e muito menos ferramentas para ser capaz de fazer seus movimentos. Uma coisa que acho importante esclarecer, principalmente para aqueles que não são muito acostumados com o gênero das artes marciais no cinema, é que aquilo que vemos nos filmes ainda é algo de natureza cinematográfica. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, embora haja combate, o que nós assistimos ainda é, em última instância, uma atuação. Não importa qual ator marcial estejamos falando ou qual época em questão um filme foi feito. É sempre cinema. E cinema implica em atuar. As cenas fazem parte de uma performance coreográfica. É coreografia, meus caros. Quando estamos falando de cinema, estamos falando de arte, não brutalidade. Cinema não é uma rinha de galos, não é lugar de brutamontes, mas sim de artistas. E o que Bruce Lee faz é arte. Mas o que também é notório em suas cenas é o fato de que ele quase sempre era quem as coreografava. Era também quem trabalhava nisso. E ele o fazia tentando manter o máximo de integridade nos combates, algo que explica porque ele também convidava muitos dos seus alunos para participarem dos filmes. Bruce Lee queria filmar combates. Ele não queria ser fake. Portanto, nas suas cenas, o que iremos encontrar é um combate real, mas respeitando as condições necessárias de segurança para que ninguém saísse ferido. E trabalhar com seus alunos era uma forma mais fácil de conseguir isso, porque todos já estavam acostumados, em virtude da prática, da convivência, né, com o combate, com a técnica, enfim, com o conhecimento necessário realmente para emularem um combate com mais segurança e mais precisão. Dito isso, também é fato, e é uma coisa até curiosa, engraçada, que trabalhar com Bruce Lee, atuar no filme dele, isso implica em um ator, né, um stunt, né, sempre ser alvo, acidentalmente, é claro, né, de algum golpe dele. Alguém sempre acabava sendo atingido para valer, no sentido de acidente de trabalho. É algo curioso, né, que o próprio jovem Jack Chan, né, no filme seguinte, né, não no seguinte de Fist of Fury, mas um dos seguintes, né, que é o Enter the Dragon, ele conta, né, sempre de maneira muito humorada, né, que o Bruce Lee atingiu ele, né, deu uma paulada na cabeça dele. Inclusive, nós vemos isso acontecer no filme. Então, trabalhar com Bruce Lee era sempre motivo de alguma coisa dar errado uma hora, né, algum acidente acontecer e você
ser atingido, é parte do processo, né? Saber que ao contracenar com ele você corre o risco de tomar uma cacetada de verdade, porque eles estão lutando de fato de verdade, mas com técnica, né, com coreografia e de maneira controlada, sem muita intensidade. E é por isso que, em comparação com filmes mais modernos, né, de alguns de seus sucessores, os filmes de Bruce Lee não sejam assim tão plásticos, não sejam tão sensacionais, mirabolantes, né? Mas isso é porque não está sendo usado realmente recursos que nos levem, né, a uma percepção de algo surreal, né, ou não realístico. Ele não usa cabos, como eu falei. Sua coreografia não quer construir também algo fantasioso, algo que remeta a coisas, né, que o corpo humano não é capaz de fazer. O que ele deseja é uma representação fiel das suas habilidades, enquanto artista marcial, da sua identidade e estilo, estilo que ele construiu para si. Sendo assim, exceto por alguns pequenos excessos nos primeiros filmes chineses do Bruce, o que vemos é um combate factível. Mas deixem-me falar um pouco agora sobre o filme que escolhi, Fist of Fury, que no Brasil ficou conhecido como Fúria do Dragão. Primeiramente, tenho que dizer que este é o meu filme favorito de Bruce Lee. Ele não é o mais famoso e também não foi aquele que impactou e revolucionou a cena das artes marciais. Sem dúvida, o filme que fez isso, que realmente fez isso do Bruce, foi Enter the Dragon, o que eu mencionei agora há pouco, que é conhecido no Brasil como Operação Dragão. Ele foi o filme que realmente teve uma coprodução americana, um interesse americano, que aumentou o nível técnico da película, né, e influenciou não apenas outros filmes americanos de artes marciais subsequentes, como também influenciou outras mídias futuras, até mesmo videogames. O Mortal Kombat foi muitíssimo inspirado pelo filme Enter the Dragon. No entanto, Fist of Fury me agrada muito mais e, para mim, é um filme mais relevante, digamos assim, na curta videografia do Bruce, por algumas razões particulares que eu considero muito relevantes e importantes. Mesmo sendo um filme chinês, e obviamente mais barato e de nível técnico mais simples, não dá para comparar o orçamento de filmes chineses com os americanos da década de 70, é uma diferença abissal, como vocês devem imaginar e esperar. Mesmo assim, o Fist of Fury é marcante porque ele tem um protagonista que, assim como Bruce Lee, se tornou lendário. Não apenas o Bruce se tornou lendário, mas este personagem aqui, deste filme, se tornou também um símbolo. Ele é o anti-herói Chen Zhen, que certamente é um dos personagens mais marcantes da China de todos os tempos. E quando eu falo de todos os tempos, eu não estou exagerando. O Chen Zhen é uma lenda, né, da arte chinesa, né, do mundo midiático chinês. Vários filmes foram feitos após este aqui do Bruce, né? O Jack Chan já o interpretou, né? O Jet Li já o interpretou e vários outros atores também fizeram. Chen Zhen, ele vive, é um símbolo chinês até hoje. Mas o primeiro a interpretá-lo, claramente, né, obviamente, foi o Bruce, né, e a interpretação dele continua sendo a mais simbólica, porque a entrega dele nesse filme, né, a maneira apaixonada que ele interpretou o personagem é muito marcante, né, e mesmo com esse input do Bruce, né, graças a ele, mas independente dele também, o personagem acabou criando vida própria com o passar do tempo. Ele realmente virou um símbolo, né? A gente pensa nos Estados Unidos e vem imagem de figuras marcantes, personagens marcantes em nossa mente. Para o chinês, e quando ele pensa na China, Chen Zhen vai estar nessa lista e vai encabeçar esses heróis nacionais. Mas além disso, um outro motivo que eu posso apontar para essa minha preferência por Fist of Fury foi que, além de atrair os holofotes americanos para o Bruce Lee,
a ponto de desejarem trabalhar com ele no Zewa, Fist of Fury também é um filme com um enredo histórico. Esse aspecto me agrada demais, porque ele tem no seu roteiro críticas muito duras, pesadas e de alto teor político. O texto ele não é rico, nós não temos grandes falas, né? E um texto refinado, rebuscado. Não, é até simplório e até mesmo um pouco ingênuo às vezes. Mas o conteúdo histórico e a crítica nele contida são excelentes. Dão credibilidade, importância para esse filme aqui. Ele denuncia o sofrimento, a opressão e o racismo, o qual o povo chinês era alvo. Ele denuncia os seus algozes, os japoneses. Portanto, este filme também tem relevância histórica muito grande, maior que Enter the Dragon. Embora Enter the Dragon seja o grande sucesso do Bruce, ele foi importante para o cinema. Mas Fist of Fury foi importante não apenas para o cinema, mas também para o povo chinês de maneira geral. Porque ele, em última instância, é um manifesto, um motivo de orgulho para a China. Né? É um filme muito forte enquanto mensagem para aquele povo, né, que foi oprimido por muito tempo pelo Império Japonês. Vocês sabem que aqui no meu canal eu trabalho com várias temáticas japonesas. Vocês têm noção disso, aqueles que me acompanham há mais tempo e já exploraram, né, as minhas playlists mais novos. Eu sou grande admirador das artes japonesas, da mitologia e literatura do Japão. Mas isso não significa que eu, Corvo, serei condescendente com os assuntos políticos, os absurdos praticados pelo Império Japonês durante a sua história, ou me esquecerei das dívidas históricas que eles possuem e não pagaram em relação aos outros povos da Ásia. Uma coisa não se mistura com a outra. Eu posso amar a arte do Japão e, ao mesmo tempo, ser crítico das mazelas do país. Isto é o que diferencia um fanático alienado do real apreciador dos aspectos culturais de um povo, que implica conhecer ambas as coisas, né? As mazelas e também as forças, né? Os aspectos mais desenvolvidos de um povo, né? De uma comunidade, de um grupo. Isso é muito importante quando nós resenhamos um filme como este aqui, Fist of Fury, porque ele é histórico. Né? A função dele, ou do roteiro dele, trata justamente de revelar questões históricas. Aqueles que conhecem a história do povo japonês sabem muito bem que eles foram um povo que repetidas vezes invadiu e ocupou outros territórios da Ásia. O Japão, no decorrer da sua história milenar, teve diversos projetos de expansão e colonização, algo que custou a vida de muitos asiáticos espalhados pelo continente. E isto fez deles, sem a menor sombra de dúvida, o povo mais odiado de toda a Ásia. Há alguns ressentimentos históricos que ainda não foram superados, inclusive, principalmente com a China, por causa da ocupação, e com a Coreia. Eu creio que a Coreia seja algo ainda mais marcante, né? Ainda mais, digamos, pulsante. Né? A relação entre os dois países é um pouco complicadinha. Porque com a Coreia, né, digamos que os coreanos nunca perdoaram totalmente o Japão por causa das suas ações na Segunda Guerra Mundial, visto que eles se negam, pelo menos o Império Japonês, né, os descendentes do Império Japonês, se negam até hoje a fazer um pedido público de desculpas. Eles não fizeram. E em muitos movimentos, em muitos momentos, o Japão tentou reescrever a história deles, da Segunda Guerra Mundial. Algo que ultrajou, né, com razão, ainda mais os coreanos. E Fist of Fury trata disso, de mostrar o que o Japão praticou, fez com o povo chinês. Fist of Fury é um filme totalmente 100% chinês, que através das artes marciais cria um modo de nos mostrar a opressão que o povo chinês sofreu nas mãos dos japoneses e como eles eram tratados com violência e principalmente preconceito. Racismo. E aqui é um racismo muito escrachado, muito nojento. Há uma cena no filme que, inclusive, ilustra isso muito bem. Talvez seja melhor nesse sentido. Chen Zhen, personagem do Bruce Lee, ele estava entrando em um parque público e de repente é parado por um guarda. O guarda diz que ele não podia entrar e aponta para uma placa que informava:
proibida a entrada de cachorros e chineses. Logo em seguida, uma mulher japonesa passa por eles e entra no parque, puxando pela corda o seu cachorrinho de estimação. Chen Zhen então pergunta ao guarda por que ele a deixou entrar, e ele responde: porque ela tem a cor certa. Percebem? É deste nível de racismo, meus caros, que eu estou falando. Explícito, violento, repugnante. E talvez seja esta uma das razões principais de eu gostar tanto do Chen Zhen, porque é um personagem extremamente prazeroso de acompanhar, ver ele esmurrando, surrando esse bando de racistas filhos da puta. É ótimo, é maravilhoso. Um segundo motivo, também, é talvez pelo fato de Chen Zhen ser o personagem que mais exige, ou exigiu, né, de Bruce Lee, emocionalmente. O que era esperado. Ele é chinês. O filme se chama Fist of Fury, por uma razão. A tradução correta seria Punho da Fúria, né? E não Fúria do Dragão, como foi traduzido aqui no Brasil. Mas ambos os títulos são corretos no sentido de transmitir a mensagem principal, né? Os principais elementos do personagem. O punho se refere à força do golpe de Chen Zhen, tão forte e tão potente que ele é capaz de matar suas vítimas. Tamanho o impacto, né, do golpe, do punho dele. Pensar em Chen Zhen, inclusive, é interessante quando nos damos conta de que a energia depositada nos golpes era também uma marca, né, registrada do Bruce Lee. Era parte do que ele ensinava com o Jeet Kune Do. Já a fúria se deve ao fato do personagem estar colérico o tempo todo, algo que vemos de uma forma transparente durante toda a atuação de Lee. O rosto, o olhar, sua linguagem corporal. O homem está furioso, ele luta furioso. Fist of Fury é a história de um pupilo, numa jornada pessoal, de vingança contra os japoneses que assassinaram seu mestre. E para mim, Bruce Lee incorporou claramente os sentimentos que o personagem precisava ter. As cenas de luta são as mais coléricas da sua carreira, sem dúvida. Chen Zhen é puro ódio. Quando ele finalmente descobre que os japoneses foram responsáveis pelo envenenamento do seu mestre, uma estratégia covarde da escola japonesa para fechar a escola chinesa, ele começa a matar os japoneses com uma ira tão grande que eu acredito jamais ter visto algo parecido em qualquer outro filme do gênero. Chen Zhen não vai parar, e ele se torna uma força incontrolável da natureza. O motivo da sua cólera é bastante justificado, digamos assim. Embora a opção pela vingança seja algo que claramente só iria prejudicar a ele mesmo, né, e trazer ainda mais problemas para os companheiros da sua escola. Não havia qualquer possibilidade de incriminar os japoneses, não havia mesmo, né, de fazer justiça, visto que eles cooptaram a força policial na sua invasão. São corruptos, eles compraram tudo, né? A mídia está a favor deles, a polícia está a favor deles, independente do que eles façam. Vingar a morte do mestre com as próprias mãos é algo que Chen Zhen escolhe por saber que nada aconteceria com os responsáveis, e o sentimento de fúria que emergiu na pessoa dele foi algo que ele não conseguiu controlar. Mesmo que o seu mestre tenha ensinado a ele a arte marcial como forma de controle, e ele o respeitava muito, né? Mesmo que o modo de educar e ajudar os mais necessitados fosse pregado e ensinado pelo mestre o tempo inteiro, né, e não usar a arte marcial para gerar ainda mais violência, mesmo assim Chen Zhen não conseguiu suportar a ideia de não reagir. Tornou-se algo de caráter pessoal, não tinha como. O mestre dele era praticamente, né, resumidamente, a sua vida. O mestre dele era aquilo, aquele e aquilo que ele mais respeitava. Somado a isso, nós também temos como bagagem, né, os anos de exploração, de discriminação e humilhações sofridas por causa dos japoneses, e é passível de compreensão a razão que levou Chen Zhen a se tornar essa bomba relógio próxima de explodir e que de fato explode. A devoção quase absoluta por seu mestre falecido
tem uma noção histórica também, a qual eu posso compartilhar com vocês caso vocês não estejam cientes. Para aqueles que não sabem muito bem, principalmente os mais jovens que apenas conheceram a China como uma potência mundial do século XXI, são mais jovens, esta história de prosperidade é bastante recente da China. A história chinesa, na sua maioria, é marcada, né? Na verdade quase toda a história chinesa é marcada por um país gigantesco, mas sempre é aprofundado na miséria. Uma miséria avassaladora, que condenava bilhões de habitantes à fome, né, a doenças e muitas outras coisas. A China era um país muito pobre, né, populoso e muito pobre. Pobre em níveis assim absurdos. As escolas de artes marciais chinesas sempre foram tradicionais. E além de ser uma forma de ganhar a vida, né, elas também funcionavam não apenas como um negócio financeiro. Muitas delas eram parecidas com grupos que fazem trabalhos sociais, que ajudam pessoas carentes e em situação de necessidade. Obviamente não dava para ajudar muita gente, né? Não dava para ajudar todo mundo. Mas várias escolas tiravam crianças abandonadas e órfãs das ruas. Dava-lhes educação, algo para comer e uma perspectiva de futuro. De certa forma, Shenzhen simboliza um pouco disso, dessas crianças, né, que cresceram e tiveram uma instrução a partir de uma dessas escolas. O mestre dele não era apenas o seu instrutor marcial. Ele era tudo na vida dele, tudo que ele conhecia. Foi para ele pai, mãe e aquele quem deu a ele uma perspectiva de vida. Quando o mestre dele falece, na verdade é assassinado, o mundo de Shenzhen desmorona, e ele certamente não conseguiria perdoar os assassinos daquele que literalmente foi tudo na vida dele. Aquele quem o salvou, deu a ele perspectiva de vida. Né? A expectativa de vida de uma criança órfã, miserável na China era nula, era morte. Né? E sendo assim, creio que Fist of Fury, né, cumpre papéis e se torna um pouco mais relevante por causa de todos esses aspectos do que outros filmes do Bruce Lee que são relacionados apenas à arte marcial, porque esse filme tem uma mensagem muito forte, né? Tem um aspecto histórico marcante e uma mensagem muito forte, né? Uma crítica muito forte. É um excelente filme. Ele vai misturar artes marciais com elementos históricos, atuações dramáticas e também uma ótima performance de Bruce Lee, que na minha avaliação também foi a melhor atuação cênica sem dúvida, e técnica, aí já é discutível, da carreira dele. Ele está no auge, forma física impecável. Aqui nós vemos ele abusar da plasticidade com várias expressões, né, do estilo que ele ainda estava desenvolvendo e criando, ótima variação de golpes, e também um show, né, de exibição da sua esplendorosa habilidade com a arma, né, o nunchaku. Este filme é um marco das artes marciais e, para mim, definitivamente obrigatório para os fãs das mesmas. E eu fico por aqui, meus caros. Um abraço do Corvo.